idealizar o Espaço Cultural Unesc foi um desafio, mas também foi um momento muito prazeroso, onde fui buscar referências em outras universidades, em outras instituições, para pensar um espaço cultural para a Universidade do Extremo Sul Catarinense. E assim, no ano 2000, no dia 18 de agosto, nós inauguramos esse espaço, que agora completa 21 anos. É bom que pensemos que por trás de todo o trabalho cultural sempre tem muitas pessoas em atividade, é sempre um trabalho coletivo. Os desafios são muitos, mas o apoio que nós recebemos aqui na Universidade do Extremo Sul Catarinense por parte da reitoria da instituição é muito grande. Cada novo desafio, cada novo projeto pensado, escrito, enviado para os órgãos de fomento é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que se multiplica ao pensar que, ao envolver grupos e artistas e coletivos aqui na instituição, nós estamos também fazendo um trabalho de anunciar e, em alguns momentos, denunciar algumas causas, algumas questões da sociedade. Então é sempre prazeroso, é sempre um grande envolvimento de muitas equipes. E agora com a 4ª Coletiva de Artistas do Sul, com o tema Patrimônio Cultural Catarinense, tema pensado e elaborado lá pelo setor Arte e Cultura da Unesc, que é diretamente ligado à Diretoria de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias. Estamos aqui para um período de praticamente 6 meses, conviver, apreciar, fruir essa linda exposição que hoje abre aqui no Espaço Cultural Unesc. As mediações artístico-culturais podem ser agendadas, nós visitaremos grupos escolares ou outros grupos para recebê-los e com o trabalho de uma mediadora que acompanhará cada grupo e, claro, o resultado também aqui da coletiva será a produção de um e-book, a produção de um catálogo impresso e a produção de um vídeo que chegará às escolas e que ficará no repositório da Biblioteca Central da Unesc. Ou seja, teremos produtos culturais decorrentes dessa belíssima exposição que a universidade coloca para o público. Que satisfação estarmos aqui na 4ª Coletiva de Artistas do Sul. Mais uma vez a Unesc cumprindo seu papel regional, um papel de articuladora de tantas ações, dentre elas a cultura. Que bom para nós termos a oportunidade de incentivar a cultura regional, colocando a universidade e todos os seus espaços e setores à disposição do incentivo à cultura na nossa região. Aproveito a oportunidade para parabenizar a todos os artistas da região sul que estão expondo aqui na noite de hoje. A Unesc hoje, como instituição comunitária, comemora seus 21 anos do Espaço Cultural Unesc. São 21 anos voltado à cultura, não apenas na nossa universidade, mas também na nossa região, na nossa cidade. Nesses 21 anos, a universidade disponibilizou nesse espaço um ambiente de demonstração cultural, de realização de atividades, de mostras, de significados que simbolizam não apenas a cultura acadêmica, mas também a cultura daqueles que fazem na nossa comunidade. Com isso, nossa região ganha e ganhou e continua ganhando um grande impulsionamento e também um grande incentivo à cultura. Parabéns, Unesc, parabéns, Espaço Cultural Unesc, por seus 21 anos e que tenhamos aí o dobro desse tempo. Parabéns! Hoje nós estamos muito felizes aqui, podendo celebrar 21 anos do nosso espaço cultural e usufruir desse espaço belíssimo que foi repaginado e curtir muito sobre o projeto do 4ª Coletivas de Artistas, que é um projeto que nós temos já há anos na instituição e que traz à tona aí a cultura e valoriza a cultura, a arte, a cultura dos nossos artistas regionais, artistas catarinenses que vêm aqui nos abrilhantar
e ressignificar a nossa forma de viver, de encarar a vida, ainda mais nesse momento tão complexo pelo qual a gente está vivendo. Nós estamos felizes de poder compartilhar desse espaço, trazer à tona uma temática muito importante que valoriza o patrimônio cultural da nossa região e que também contribui para a disseminação, né, da arte e dos artistas da nossa região, como também fortalece para construções de políticas públicas que envolvem a cultura e que merecem atenção, merecem carinho, tamanha importância na vida das pessoas. Então, que a gente possa aproveitar desse espaço e contribuir aí, né, com os artistas, prestigiando e vislumbrando, né, por meio dos seus olhares, aquilo que eles tão bem fazem por meio de suas obras. A Fundação Cultural de Criciúma está presente nesta noite, aqui nesse Espaço Cultural Unesc, Toque de Arte, prestigiando a 4ª Coletiva de Artistas do Sul, e temos como de suma importância para todo o setor da arte e da cultura de Criciúma. Aqui estão os saberes, aqui está o fomento, aqui está a produção de conhecimento da arte e da cultura de Criciúma. Parabéns à reitora, parabéns a todo o pessoal que desenvolve e acredita na cultura do nosso município. É um prazer muito grande estar aqui, né, no setor de arte e cultura da Unesc, nessa exposição da 4ª Coletiva de Artistas do Sul, presenciando o trabalho de tantos talentos da nossa região, né, tantos talentos formados pela nossa universidade, que tem esse papel tão importante de trazer a público esses profissionais que vão construir a arte e a cultura na nossa cidade, da nossa região, e que já vem fazendo isso há tantos anos, já há mais de 50 anos. A seletiva desta 4ª edição da Coletiva de Artistas do Sul foi um processo árduo, principalmente pela diversidade do nosso patrimônio artístico do sul de Santa Catarina. Foram momentos de análises muito minuciosas, partindo de pressupostos que são subjetivos, mas ao mesmo tempo levando em consideração os objetivos e a temática central da exposição, dialogando diretamente com a escrita desses artistas, com um plano curatorial e tentando entender da melhor forma a montagem da exposição com os 10 trabalhos vencedores. Nós temos um patrimônio artístico hiper variado, super importante. O nosso sul de Santa Catarina tem artistas incríveis, maravilhosos, e aqui nós temos a amostra de 10 desses grandes artistas, desses grandes nomes da nossa arte aqui no sul. É uma bela iniciativa promovida pelo setor de arte e cultura, em parceria com a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. É uma grande honra estar hoje aqui na abertura da 4ª Coletiva de Artistas do Sul de Santa Catarina. Um dos avaliadores dos 41 trabalhos inscritos e nós tivemos o tema Patrimônio Cultural e eu fiquei muito feliz de nós termos hoje artistas, 10 artistas contemplados das 3 micro-regiões sul do estado de Santa Catarina. O espaço Toque de Arte da Unesc é um espaço que incentiva a produção cultural de todo o estado de Santa Catarina e hoje está completando também 21 anos, mais um marco na história do nosso estado. Então eu gostaria de agradecer ao setor de arte e cultura, a toda a equipe que fez a curadoria, aos meus colegas avaliadores, parabenizar os 10 artistas que estão em exposição aqui no espaço Toque de Arte e agradecer também a nossa universidade, a nossa Unesc, a nossa magnífica reitora, que vem fazendo um trabalho magnífico frente a esta instituição de ensino. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje expondo nessa coletiva. Fiquei bem feliz pela seleção e bem feliz por poder estar junto a estes artistas que hoje aqui estão expondo. A minha obra, Restauro, ela é de 2015
e foi uma intervenção que eu fiz na Praça Nereu Ramos, onde eu inseri na praça os desenhos do miolo da Praça Nereu Ramos, que foram apagados na última revitalização. Para fazer essa intervenção, né, eu me apeguei a fotografias antigas da praça, eu reproduzi esses desenhos a partir dessas fotografias e reproduzi eles em stencils feitos em MDF e depois pó de argila, que é o resíduo do ateliê, né? Eu tenho um ateliê de cerâmica artística, então eu utilizei esses resíduos de cerâmica, no caso da argila, que tinha uma cor mais ou menos parecida com os desenhos originais, né? E também faziam essa referência com a economia da cidade, né? Que por um tempo Criciúma foi polo de cerâmica industrial, né? Mas o mais legal que o momento que eu estava restaurando esses desenhos, eu também restaurava as memórias das pessoas que ali passavam. Algumas pessoas paravam e perguntavam o que estava acontecendo, eu explicava, e aí eles começavam a contar histórias da praça, dos tempos, né, dos tempos em que eles viveram, que passaram pela praça. Então eu fiquei assim muito encantada com poder ter mexido com essas memórias e também ter feito esse restauro, né, dessas histórias que foram sendo contadas ali para mim naquele momento. E é isso, eu acho que hoje a gente novamente, né, passa por dificuldades em relação à cultura por conta dessa coisa da pandemia, né, que a gente já está mais de um ano e meio, e a cultura eu acho que é um dos setores que mais tem prejuízos, né, por conta de que a gente não está tendo exposições, e aqui é o momento de, eu acho que começar novamente. Essa seleção, eu acho que me acendeu as esperanças, assim, né, de ver que a gente vai voltar a poder expor novamente. Para mim é um grande prazer estar participando da 4ª Coletiva de Artistas do Sul, um trabalho maravilhoso que a Unesc vem desenvolvendo já na sua 4ª edição, e tive o prazer de ser contemplado com a minha obra Rastros, né? É um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Isso aqui é um fragmento, síntese, na verdade, do meu trabalho, e é uma pesquisa que continua, que se desenvolve de catalogação, de registro fotográfico desses ambientes dos italianos, esses ambientes que compõem o sul catarinense e que têm tanto significado para as pessoas que aqui vivem. Rastros porque lembra resquícios, reminiscências, memórias, lembranças e também esquecimentos que são tão caros na história do sul catarinense. Um livro vai ser lançado também com esse trabalho que nós já estamos em preparação, e dizer que para mim é um prazer enorme estar dentro da academia, dentro da Unesc, ser recebido, né, a Unesc comunitária, abrindo seu espaço de reflexão, de exposição, de manifestação, não só da classe acadêmica, mas das pessoas que compõem a comunidade, que produzem arte, que pensam, que se expressam e encontram aqui então esse espaço maravilhoso que nós estamos vendo hoje, tão lindamente concebido, e, enfim, uma alegria muito grande fazer parte da 4ª Coletiva Unesc de Artistas do Sul. Primeiramente quero agradecer, né, ao setor de arte e cultura, é a primeira vez que eu estou participando da coletiva, está sendo uma honra, muitos amigos artistas muito bons. Essa temática também é de uma importância ímpar. Eu acho que se tem um momento que a gente tem que falar sobre patrimônio, é esse. E o meu trabalho, ele entra nessa discussão, assim, né? Ele é um trabalho que eu comecei a minha pesquisa em 2019, mas que eu retomei em 2021. E fala sobre a minha cidade, fala sobre Tubarão, fala sobre o rio, fala sobre a história que esse rio carrega. E, enfim, convido a todos a prestigiarem a exposição, que está muito bonita. É uma honra participar aqui da 4ª Coletiva de Artistas aqui na Unesc, em Criciúma. É a
primeira vez que estou participando da coletiva e estou tendo muito orgulho de estar aqui representando a minha cidade, que é Jaguaruna. A minha produção artística, chamada Mãos e Suas Memórias, ela tem a intenção de dar voz às mulheres da cidade de Jaguaruna. É focado principalmente nas mulheres do Clube de Mães, principalmente da comunidade do centro. Além disso, tem a questão de questionar sobre o papel da mulher na sociedade e também principalmente a questão desse trabalho que muitas vezes não é remunerado, a questão do bordado, dos afazeres manuais. Muito obrigada à Unesc e ao setor de arte e cultura por estar aqui tendo essa oportunidade. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao setor de arte e cultura e à Unesc por poder participar desse edital de fomento à cultura e à arte. Nessa época da pandemia, eu acho esses editais muito importantes para os artistas mostrarem o seu trabalho e tem também é uma maneira de divulgar, divulgar o trabalho do setor de arte e cultura da Unesc. E o meu trabalho, ele traz os grafismos do povo Xoclen, da cultura Xoclen. E ele é basicamente feito com pirógrafo e fio de bordado. Eu pensei em trazer essa proposta porque eu sou uma apaixonada pela cultura dos povos originários e a gente tem pouco acesso a essa cultura somente pelos trabalhos acadêmicos, pelos trabalhos teóricos. Então eu acho muito importante poder divulgar esse trabalho e gostaria de falar um pouquinho mais sobre a técnica. Ele é feito sobre papel artesanal, sobre papel feito à mão. E a pirogravura é uma escrita com fogo. E na palavra Xoclen, ali que vocês veem, o X do Xoclen, da palavra Xoclen, quer dizer alvo, Então esse povo foi um povo que foi tido como alvo de extermínio, na chegada dos imigrantes. E o vermelho, ele significa o sangue, o sangue derramado por esse povo, tá? Então gostaria que vocês apreciassem, e apreciassem todos aqui os artistas da mostra. Obrigada. Essas minhas duas obras, elas partem de um momento de ruptura na minha produção. A minha linha de pesquisa é um pouco diferente dessa, mas eu achei muito interessante a questão de pesquisar sobre o trabalho e a cidade. Então, o trabalho como forma de construir, transformar e ao mesmo tempo destruir as cidades. Então, eu faço carvão sobre a peneira. A peneira tem um certo flirt com o Edmade do Champ e resultando os fios vermelhos. Essa obra ela chama Máquina, ela faz uma referência direta ao livro A Máquina de Fazer Espanhóis, do autor Walter Ugumãe. E a segunda produção, ela parte do contato que eu tive com uma jornalista. Ela falou um pouco sobre essa lembrança afetiva dela com o pai dela. O pai dela trabalhava na mineração e ele tinha contato com essas máquinas gigantes de extração de carvão. Então eu achei interessante pensar nessa questão entre o homem e a máquina. E eu bordo uma conexão direta e visível entre esses dois extremos. Então a minha produção parte disso e cabe a cada pessoa agora refletir e pensar adiante. E o meu trabalho é o primeiro da série Rastros I de Nós, que ele mostra fotografias de um dos estandartes do Boi de Mamão da FUCA Unesc de 1986. Essas fotografias elas foram feitas durante meu estágio aqui na Unesc, enquanto eu era acadêmica do curso de Artes Visuais, e no processo de levantamento de informações do objeto para a conservação desse estandarte. As fotografias elas foram feitas com a técnica de lente invertida, onde a profundidade de campo ela fica menor. A gente consegue ver apenas esse fragmento mesmo, dessas tramas, desses fios, desses rasgos, desse estandarte de 1986. Então aqui estou mostrando as fotografias que foram feitas em 2017 para levar a gente a pensar mesmo sobre o patrimônio cultural. Gostaria muito de agradecer à Universidade pelo espaço. Muito obrigada. Então, eu sou a Neuza Milanês. Esse é o meu trabalho, ele se chama Igrejinha de Rio do Meio. Essa igreja, ela faz parte da memória afetiva que eu tenho com a arquitetura dela. Ela se encontra no interior do município de Morro Grande. É uma igreja em que a minha mãe frequentava quando era criança. Hoje ela tem 76 anos. É uma igreja que eu frequentei. Fica bem próxima à casa dos meus pais. Hoje eu não moro mais nessa localidade, mas ela tem assim todo um histórico
de vivência afetiva minha com esse lugar. Eu coloquei vários elementos que fazem parte da arquitetura, como desenhos, fotografias, pinturas em aquarela, que trazem pequenos detalhes, pequenas memórias, pequenos fragmentos que remetem a essa arquitetura. Eu tentei deixar a obra em aberto, que ela possa ser enriquecida com outras imagens ainda, e ela é como se fosse uma obra em construção, né? Com o decorrer do tempo a gente pode estar acrescentando outros elementos e ela vai cada vez mais criando novos significados, certo? Gostaria de agradecer muito à Unesc e em especial ao setor de arte e cultura pela oportunidade de estar aqui dando visibilidade ao meu trabalho. A minha obra se chama Corpo Cidade Mineiro, que faz parte de uma coletânea de obras que apresenta o espelho como um corpo que captura as paisagens da cidade, sejam elas paisagens naturais ou paisagens humanas. Nessa obra eu trago de volta ao mineiro, vendo esse espelho, né, esse corpo como um suspiro, que é aquele buraco que leva o oxigênio da superfície para o subsolo, para os mineiros. Então esta ligação, né, esse espelho que traz esse mineiro no tempo, o mineiro que era conhecido como mártir do progresso nos anos 60 e 70, ele perde o pedestal, mas ele continua vivo, ele continua ativo. Nos anos 70 nós tínhamos em torno de 10 mil mineiros embaixo do subsolo, hoje são em torno de 5 mil, então existem muitos ainda. Então essa ligação do espelho com essa escultura do mineiro faz esse trazer no tempo, né? Trazer essa memória, trazer esse mineiro, a história do mineiro, trazer a memória da mineração da cidade de Criciúma, juntando o subsolo com a superfície, porque o mineiro ele continua explorando o solo, no subsolo, mas aqui em cima nós sofremos todas as degradações ambientais, todas as poluições ambientais, todas as chuvas ácidas. Então eu coloco como o mineiro é um ser humano e eu sou outro, né? Eu sou o outro. Nós somos as mesmas pessoas, nós fizemos parte de um mesmo território, de uma mesma cidade e compartilhamos a mesma memória e a mesma história. Olá, eu sou Alice Flauzino, estou participando dessa coletiva com essa produção que leva o nome, na verdade é uma pergunta: que memória carrega um corpo em decomposição no vento? Essa é uma foto performance, trata de uma série de frames que vem de um vídeo, de uma videoarte, de um projeto Compor com o Vento. Foi um projeto onde eu trato dessa dimensão efêmera da memória e dessa imaterialidade que também é um patrimônio, né? E o elemento que eu trabalho é o vento, que é um elemento muito marcante na cidade de Laguna, no imaginário popular da cidade de Laguna, e que é a cidade onde eu moro e onde eu cresci junto com essa presença marcante, né? Então foi um modo de compor com uma manifestação efêmera para poder elaborar questões que levam a outras questões e poder digerir e lidar um pouco com inquietações muito presentes, principalmente nesse momento de pandemia, e para a gente pensar um pouco também como que se olha para a história que é contada, né? Porque a história é contada, quem que conta a nossa história? E o que conta esse patrimônio material que a gente tem nessa história? E a gente olha para trás, muitas vezes, de uma maneira romantizada, né? E distante, quando na verdade a história está sendo tecida agora, né? Então é um pouco para refletir, assim, que memória carrega esse corpo ao vento, como é tecida essa memória, né?
e para pensar um pouco a materialidade dessa memória através de um elemento efêmero e de um elemento mais subjetivo, né, que é o que tece também a memória nessa tessitura entre o material e o imaterial. Quem está representada ali comigo é a minha avó, a Dona Elisa. Os vídeos que fizeram parte, eles estão disponíveis, quem quiser assistir. É um poema dividido em 3 atos e foi a partir deles onde surgiu essa proposta para a coletiva. Bom, eu tive o prazer de participar como curadora dessa 4ª coletiva de artistas do Sul com o tema Patrimônio Cultural Catarinense, né? Esse tema tão importante e necessário para esse momento que a gente vive. E essa exposição, ela precisava, né, ter essa dimensão, né, da importância que é o patrimônio aqui no nosso contexto. Então, foi um grande desafio, né, escolher os trabalhos, porque recebemos mais de 40 propostas, muitas bastante interessantes e dialogando, né, muito com o tema proposto, mas os 10 trabalhos escolhidos, eles conseguem, eu acho que, representar muito bem esse conjunto, né, de obras inscritas no processo de seleção, como também conseguem representar toda a diversidade, né, da região sul de Santa Catarina por meio de significações, ressignificações, né, do patrimônio cultural catarinense. Iniciamos na elaboração do projeto no ano de 2018, que depois de ser aprovado, nós começamos a fazer o início da captação de recursos. Foi no ano de 2019, 2020, que conseguimos a arrecadação no valor de 45% do recurso. E nesse ano, iniciamos com um projeto de execução. Iniciamos com a fase de elaboração de um edital interno da nossa universidade, UNESC, o edital 101 de 2021, onde abriu para todos os artistas da região sul de Santa Catarina. É com imenso prazer de que, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conseguimos concluir exitosamente este projeto. Queria fazer um destaque de que a maioria dos egressos da nossa universidade fazem parte da produção cultural. A Daniela Zacaron, a Andressa Borges Gomes Flor, que também foi participante da edição passada da 3ª coletiva de artistas do Sul, que também fez a arte da 4ª coletiva de artistas do Sul. Nossos fotógrafos, que estão aqui presentes fazendo todo o registro, os curadores, os avaliadores, todos fazem parte da cadeia produtiva que essa universidade forma, que é o cidadão, o profissional, o artista. E como produtor cultural, não tem como deixar aqui nosso agradecimento aos nossos 4 patrocinadores que doaram parte da sua renúncia fiscal da Lei de Incentivo à Cultura, que é o Bistec Supermercados, a construtora Lox, o Giasse Supermercados e também a Anjo Tintas. Também ao nosso agradecimento à nossa reitora, que acredita que, como uma universidade comunitária, são 4 tripés: o ensino, a pesquisa e a extensão e também a cultura. A 4ª coletiva de artistas do Sul representa um momento muito importante para a nossa universidade comunitária, na medida em que arte e cultura são entendidos como fundamentais ao desenvolvimento econômico e à transformação social. A nossa universidade tem por finalidade contribuir com as pessoas, com a vida, com a produção da vida, e ela se dá e se apresenta por meio das manifestações artísticas e culturais. Este, portanto, é um momento muito significativo que reúne experiências importantes da nossa região que podem ser aqui neste espaço compartilhadas com toda a sociedade, que podem ser valorizadas e reconhecidas, as quais, inclusive, eu agradeço
pelo interesse, pela participação e agradeço também a todas as entidades, as instituições que contribuíram com recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura para que este evento, este momento, esta proposição pudesse acontecer.